da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta aqui com mais um Mundo do Vôlei. A gente vai começar o programa dessa semana falando dos amistosos, tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina, né? Se preparando aí para o campeonato mundial, o Brasil enfrentou no feminino a potência norte-americana, enquanto os meninos do Brasil enfrentaram os novatos aí da Holanda. Pois é, vou falar primeiro dos meninos, assim, depois a gente fala das meninas, porque as meninas tiveram um jogo a mais, então a gente tem como avaliar melhor. Bem, os meninos pegaram a Holanda, que é um time que tem tradição, né, já fez final olímpica com o Brasil, mas que no atual cenário mundial não é nenhum bicho-papão, né? Eu vejo esses 3 jogos onde o Brasil venceu todos, né? Vejo como uma possibilidade do Brasil ganhar ritmo de jogo, mas não vejo como um grande teste para o Brasil. Talvez isso possa enganar, o Brasil deu os 3 jogos, oba, somos favoritos ao título no Campeonato Mundial. Não somos. Até porque a seleção masculina vem enfrentando sérios problemas físicos e políticos. Pois é, o que acontece? A gente teve aí uma notícia muito triste, que eu vou falar mais à frente, da não participação do Lucarelli no Campeonato Mundial, que por si só já é uma grande perda para a seleção. Nesse cenário dos nossos ponteiros, a gente está tendo um problema muito sério, porque o Lipe, talvez fosse um dos titulares, está sentindo uma lesão no cotovelo, né, uma tendinite, e ela parece que está sendo bastante complicada de se tratar, e nos 3 amistosos o Lipe pouco atuou, né, atuou só no primeiro amistoso, e parece que vem, segundo a gente tem sabido, assim, de fontes de dentro da seleção, ele tem sido poupado em vários treinamentos, realmente está muito meia bomba, o que preocupa bastante, né? A gente teve também o Maurício Borges, que sofreu uma lesão, está fora da seleção. Então, o ponteiro passador é uma posição hoje que o Brasil ressente muito no masculino, assim como no feminino também, né? E isso preocupa. Preocupa também porque existe uma crisezinha velada política dentro da seleção, né? Parece que o Renan ainda não se impôs na seleção como técnico e está sofrendo aí para passar por cima de decisões dos pseudo-senadores, né? Liderados aí por Bruninho, a galera que já está há mais tempo na seleção, meio que está comandando mais do que o técnico. E eles são contra a saída do Lipe, que seria o lógico, porque você chegar no Campeonato Mundial sem condições físicas, se você não for o top dos top, você pouco vai ajudar o grupo. E não é o caso do Lipe. Então, talvez, por questões físicas, por favor, nada técnico, nada contra o Lipe, mas por questões físicas, deveria sim o atleta ser cortado. E isso até agora não aconteceu. Então isso parece que está causando um mal-estar, principalmente entre os ponteiros que estão treinando na seleção, de não se saber o que vai acontecer e quem realmente vai chegar lá. Isso é complicado, isso preocupa. A gente não pode tirar essas 3 vitórias contra a Holanda como um sinal verde, beleza, estamos no caminho certo. Não. A situação, o Brasil tem sim uma grande equipe, tem uma base muito forte, mas a situação é, digamos, preocupante, né? A gente torce muito para que as coisas se resolvam, mas o Renan precisa ter mais pulso firme e definir melhor suas estratégias para que a gente chegue realmente como um dos favoritos do Campeonato Mundial. Bom, no feminino agora a coisa complicou, o Brasil fez 4 amistosos contra a seleção dos Estados Unidos, essa sim, hoje, uma das melhores do mundo, porém, que veio com seu time B para esses amistosos. O time B dos Estados Unidos é um time fortíssimo também, é impressionante a capacidade que os Estados Unidos têm, sem ter uma liga profissional, de formar atletas, né? A formação universitária, né? O voleibol lá é basicamente universitário, a formação universitária é muito forte, e o Kurt Kittel ele tem nas mãos assim um plantel grandioso, não somente em número, mas também em qualidade. Então ele trouxe um time B que não tomou muito conhecimento da seleção brasileira não, uma seleção brasileira que ainda não contou nesses amistosos, nem com a Garay, nem tampouco com a Natália. A gente teve a volta aí da Thaísa, que a gente viu que ainda não está totalmente em forma, precisa melhorar muito o ritmo de jogo. A Thaísa
Nunca foi uma central muito rápida, né? Ela se valia sempre mais da sua potência e da sua altura, mas depois desse tempo todo parado, ela está bastante lenta, principalmente no deslocamento de bloqueio, que é vital para uma pessoa que joga como central. Então assim, a Thaisa voltou, mas ainda não é aquela Thaisa que a gente está acostumado, falta muito. Ela mesma tem se cobrado muito disso, ela sabe que ela tem capacidade de render mais, a gente não vai nem avaliar fisicamente, né, porque ela teve uma lesão muito séria, né, tanto que ela joga com uma proteção no joelho. Teve a volta da Dani, que ao meu ver voltou muito bem, talvez até um pouco melhor do que a Roberta. O problema é que a Dani pouco joga com o meio, né? A Roberta é mais ousada, apesar de não ter a mão tão precisa quanto a Dani Lins, ela arrisca mais, tanto que no último amistoso, mesmo perdendo, a Roberta jogou com a Thaisa e a Thaisa foi muito mais ativa, né? E a Thaisa rendendo no ataque, ela acaba crescendo também no bloqueio. Então assim, a gente sabe que vai ter a volta da Natália, vai ter a volta da Garay, vai ter a volta da Drusila, que apesar de já estar recuperada aí da lesão que teve na mão, sentiu a canela, né, e nesses amistosos usou apenas a camisa de líbero, mas não atuou. A própria Suelen, né, quem jogou de líbero nesses amistosos foi a Gabiru, que por mim não tem realmente condições de hoje estar na seleção brasileira. A menina que é uma aposta, pode vir a ser uma grande líbero, mas hoje em dia não tem nível para ser de seleção brasileira. Eu acho uma pena, acho que a Tássia podia estar ali. E eu sou fã incondicional do Zé Alberto, mas a gente que vive no meio do voleibol, né, a gente está no esporte, a gente tem um olhar às vezes diferente, e essa é uma das apostas do Zé Alberto que eu particularmente não concordo, né? A gente sabe que até o Mundial aí tem pouco tempo. O Brasil agora, início de setembro, vai jogar a Montreux, né, na Suíça, que vai ser um grande laboratório, né? A gente já deve ter a Garay de volta, a Natália ainda não é certo, né? Mas o Brasil já vai estar aí às vésperas do Mundial e a gente espera que o time tenha evoluído bastante. O sistema de bloqueio e defesa do Brasil não está nem perto do que pode render. A gente sabe que o Zé Roberto prima pelo sistema defensivo. A recepção do Brasil é uma coisa que preocupa. A gente falou dos ponteiros do masculino. No feminino, a gente viu que a Amanda não está segurando. Entra a Rosa Maria, melhora o ataque, mas cai na recepção, e a recepção do Brasil não vem bem. E a própria Tandara, que é a grande estrela da seleção brasileira, não está numa boa fase, tem errado bastante. Não dá nem para falar, a Tandara está sobrecarregada. Ela sempre esteve sobrecarregada e sempre resolveu. Hoje ela já não está resolvendo. Isso preocupa um pouco. Talvez não seja nem uma questão técnica, porque isso ela tem bastante, mas acredito que o Zé Alberto tem habilidade para verificar isso. Pode ser uma coisa psicológica, emocional, não sei. Mas a gente tem que recuperar a Tandara para que ela chegue no Mundial realmente na ponta dos cascos. Não só a Tandara, mas como a seleção toda. Então assim, o prognóstico que eu posso traçar para as duas seleções brasileiras é um sinal amarelo. Tá? Eu não diria um vermelho, vai fazer vergonha, não acredito nisso. Mas também a gente está um pouco longe do verde. Não vejo o Brasil hoje, principalmente no masculino, como um dos favoritos ao título. Né? Eu acho que a gente tem time para lutar, mas tem que trabalhar muito e tem muito pouco tempo para isso. Então a gente torce aí para que o Renan acorde na seleção masculina e torce para que o Zé Roberto tome aí decisões acertadas, né? Essa semana mesmo foi divulgada a reconvocação da Monique. Eu fiquei pasmo, não entendi absolutamente nada. A Monique é uma jogadora muito técnica, muito versátil, mas vem demonstrando que não tem capacidade de jogar em nível internacional. Ela é uma jogadora que é uma oposta, tem menos de 1,80 m e vem sentindo isso nos jogos que o Brasil fez, principalmente recentemente na Liga das Nações. E numa atitude meio que desesperadora, o Zé Roberto reconvocou a atleta agora, ele que vinha utilizando a Fernanda Tomé nesses amistosos, na inversão do segundo, que é uma atleta que particularmente eu também acho que não está ainda no nível de seleção brasileira. Então isso preocupa, deixa o torcedor brasileiro meio com uma pulga atrás da orelha, mas a gente torce aí para que as coisas melhorem. O brasileiro sempre acredita. A gente espera que realmente até o início do Campeonato Mundial em setembro a gente tenha uma mudança de quadro aí bastante positiva. Bom, depois desse bate-papo aí, dessa passagem aí pela como está a situação das seleções
brasileiras masculina e feminina. A gente vai dar um giro agora no saque rápido. No saque rápido de hoje, a gente começa falando da Rabobank Super Series, que foi um quadrangular que aconteceu na Holanda, envolvendo os times da Holanda, né, o time da casa, a Rússia, a Itália e a Turquia. Mais um torneio aí preparatório, onde essas equipes se encontraram, né, se enfrentaram, fazendo testes para realmente chegarem também em altíssimo nível no campeonato mundial. No final das contas, a Rússia se sagrou campeã. Nas semifinais, ela venceu a Itália por 3-0, com parciais de 25-18, 25-23 e 25-22, com 9 pontos da oposta Goncharova. Na decisão, bem mais complicada, as russas venceram as donas da casa por 3-2, com parciais de 25-20, 25-16, 18-25, novamente 18-25 e um apertadíssimo 16-14 no tie-break. Na disputa aí do bronze, a Itália derrotou a Turquia por 3-1 com parciais de 25-21, 25-22, 22-25 e 25-16. As equipes aí se enfrentando, até uma surpresa essa vitória da Rússia, que não veio bem na Liga das Nações, mas agora tem a volta de Goncharova, que aí é o esteio da equipe ali, né? E parece que volta a crescer. Bom, o Brasil no masculino define o grupo que vai disputar a próxima Copa Pan-Americana, né? E os 14 que irão representar o Brasil são os levantadores Thiaguinho e Carísio, os opostos Alain e Davi, os centrais Leandro Aracaju, Flávio, Matheus e Cledenilson, os ponteiros Honorato, Vitor, Leozinho e Gabriel, e os líberos Rogerinho e Douglas Pureza. A competição vai começar agora, no dia 26 de agosto, né? Já está pertinho aí, e vai até o dia 3 de setembro. Eu particularmente achei muito interessante essa seleção brasileira, com uma galerinha nova que está aí se firmando no cenário nacional. O Thiaguinho joga no Rio de Janeiro, é um excelente levantador, um dos melhores dessa nova safra aí. Os opostos, tanto o Alain quanto o David. O Alain fez uma excelente Superliga no SESI, né? Talvez teve uma queda no finalzinho da Superliga. O Davi, o Davi joga no Minas, né? E estava na reserva aí do Felipe Roque, mas entrou em vários jogos e entrou sempre muito bem, um garoto novo, muito forte. A gente tem o Aracaju, que é uma realidade hoje no Brasil, o Flávio, o Matheus, grandes centrais fortes, e a gente acredita aí que essa seleção aí possa vir ser realmente um espelho do que é o futuro do Brasil, né? Então achei bastante legal pegar essa garotada nova aí para disputar a Copa Pan-Americana, para dar rodagem para essa galera aí. Muito interessante, e a gente vai estar torcendo por essa nova geração aí que está surgindo nessa Copa Pan-Americana. Bom, retomando uma notícia aí que eu adiantei ali no início do programa, quando a gente estava falando dos amistosos, a notícia triste é a oficialização da não participação do Lucarelli no Campeonato Mundial. O Lucarelli aí ainda se recupera da cirurgia que ele passou, né? Ainda não está 100%, e talvez por uma questão política também, o Taubaté fez muita pressão para não liberar o atleta para a seleção brasileira, com medo dele voltar a se lesionar, e aí o Taubaté ter todo o seu investimento prejudicado. E o Lucarelli foi sim convocado, mas pediu dispensa, o que causou uma situação bem constrangedora, porque na verdade todos sabiam que ele não iria, né? Então talvez não deveria nem ter sido convocado, mas foi convocado, pediu dispensa e o Lucarelli está fora da seleção brasileira. Muito triste
Eu particularmente acho que é um grandíssimo atleta, assim, que faz muita diferença na seleção brasileira, porém, dependendo da condição física que ele está, realmente não acho que vale a pena levá-lo, né? Assim como o caso do Lipe também, que a gente já comentou aqui hoje, né? Só que fica aquela guerrinha política, CBV de um lado, Renan no meio e o Taubaté do outro. E isso é muito chato para o voleibol brasileiro. A gente deseja aí que o Lucarelli faça uma grande temporada agora nessa virada de ano e possa estar 100% em 2019, se preparando para as Olimpíadas de 2020. Quem sabe fazendo dupla com o cubano naturalizado brasileiro Leal, né? Boa sorte aí pro Lucarelli na sua recuperação. E falando aí em Lucarelli, Leal, grandes ponteiros, a gente vai falar de uma grande ponteira no Personalidade do Vôlei. Jordan Larson nasceu em Fremont, Nebraska, e jogou voleibol no ensino médio para a Loganville High School em Hooper. Começou sua carreira de vôlei universitário na Universidade de Nebraska em 2005. Naquele ano, foi considerada pela Associação de Treinadores de Vôlei dos Estados Unidos como a melhor atacante da região central do ano e a caloura do ano da 12ª conferência. Ela também ajudou o Huskers a terminar em segundo lugar o campeonato voleibol feminino da NCAA. Larson se juntou à seleção feminina dos Estados Unidos em 2009. Em sua primeira temporada, ela jogou a Copa Pan-Americana, o Grand Prix e o Campeonato Continental da Norsécia. Também jogou pelo Dinamo de Kazan da Rússia durante toda a temporada. Em 2010, Larson começou todos os 7 jogos na Copa Pan-Americana e os Estados Unidos conquistaram a medalha de bronze. No Grand Prix feminino, ela jogou todos os 14 jogos e os Estados Unidos se sagraram os campeões do torneio. No ano seguinte, Larson começou 13 dos 14 jogos no Grand Prix e ajudou os Estados Unidos a vencer novamente o evento. Os Estados Unidos venceram também o Campeonato Continental Feminino da Norsécia. Na Copa do Mundo, conquistaram a medalha de prata e também se classificaram para as Olimpíadas de 2012. Em 2012, venceram o Grand Prix e também a medalha de prata nas Olimpíadas. Larson ganhou a medalha de bronze e o prêmio de melhor receptora na Liga dos Campeões Femininos daquele ano, depois que sua equipe, o Dinamo de Kazan, derrotou o italiano Villa Cortese. Venceu com o clube russo a Liga dos Campeões de 2013-2014, realizada em Baku, no Azerbaijão, derrotando por 3-0 os donos da casa, o Habita Baku, nas semifinais e por 3-0 também o Vakif Bank Istambul da Turquia na grande final. Larson foi premiada como a melhor bloqueadora do torneio. Venceu a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Clubes em 2014, jogando ainda pelo Dinamo de Kazan, quando derrotou por 3-0 o brasileiro Molik Osasco no jogo da grande final. Larson fez parte da seleção dos Estados Unidos que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2014, quando a sua equipe derrotou a China por 3-1 na partida final. Depois de se juntar ao clube turco do Eksaksibasi, Larson ajudou-os a ganhar a Liga dos Campeões na temporada 2014-2015, derrotando por 3-0 o Gusto Assísio da Itália. Ela foi nomeada a jogadora mais valiosa da competição. Este campeonato qualificou seu clube para o Campeonato Mundial de 2015, onde novamente
a atleta sagrou-se campeã. Ela foi nomeada a jogadora mais valiosa do torneio, um prêmio que ela definiu como um ótimo final para um ano perfeito. Um ano depois, ela marcou o último ponto do seu clube na semifinal contra o Vakif Bank e elas se tornaram o primeiro clube do mundo a vencer o campeonato mundial defendendo sua coroa nas Filipinas durante o Campeonato Mundial de Clubes de 2016. Também se tornou o primeiro e único jogador a vencer o Campeonato Mundial de Clubes por 3 anos consecutivos. Em 2017, Larsson ganhou o prêmio de melhor atacante do Grand Prix e em 2018 venceu a primeira edição da Liga das Nações. Bom, e depois de a gente falar dessa cracaça de vôlei, no meu modo de ver, a Jordan Larsson é uma das maiores ponteiras do voleibol mundial na atualidade. A gente tem a Tinzu aí na China, que é uma unanimidade, a gente tem a Kim Yeon na Coreia, ponteiraça, Fernanda Garay no Brasil, a gente tem ponteiras sensacionais no mundo inteiro, mas a Larsson é diferenciada porque ela dá um volume absurdo à equipe e ela consegue ser ao mesmo tempo uma ponteira de preparação e uma ponteira de potência. Então ela une um pouquinho das duas grandes qualidades de uma grande ponteira passadora. Então depois de a gente falar dessa grande craque, a gente vai falar agora de outros craques no mercado do vôlei. A gente começa falando do time de Camboriú, né? O time que foi vice-campeão da Superliga B, está chegando agora na Superliga A para a próxima temporada e sofreu alguns percalços aí. O time que tinha a sua base em Londrina, né, por problemas financeiros, se transferiu agora para Camboriú e foi um dos últimos, se não o último, a entrar efetivamente no mercado atrás de novas contratações. Então, Camboriú acabou de divulgar que contratou 2 opostas para a equipe, a canhotinha Ariane, que era reserva no Bauru, no vôlei Bauru na última temporada, e a Liza, que era reserva da Destiny Hooker no Minas Tênis Clube. São 2 apostas aí novas, meninas que vêm da base, que vêm crescendo aí e podem realmente trazer um ar mais fresco aí às veteranas de Camboriú. Falando em veterana, a Ivna, que foi contratada também pelo Camboriú, que é ponteira oposta, vinha para jogar como oposta. Com essas 2 contratações deve realmente ser deslocada para a ponta de rede, trazendo aí um poderio de ataque ainda mais forte para as meninas do Sul. Falando em opostas, a gente vai falar agora do Rino de Barueri. O time de José Roberto Guimarães renovou com a polonesa Skoronska. Pois é, a Skoronska, que jogou o ano passado em Barueri, né, vinha aí de uma cirurgia, pensava inclusive em terminar sua carreira, renovou e vai fazer mais uma temporada agora no Brasil. E o que pode se dizer é que a gente espera um pouco mais dela, né? Ela vinha de uma lesão muito séria, uma cirurgia no joelho, agora plenamente recuperada, já treinando desde o início da temporada com seu time. Skoronska pode fazer a diferença sim em Barueri e pode fazer aí brilhar novamente a sua estrela no voleibol mundial. Barueri que chamou também a Amanda para o seu plantel, né? A Thaís a renovou, trouxe a Dani Lins. É um time aí perigoso que pode surpreender os grandes. Bom, a gente vai terminar agora o mercado do vôlei falando de um problema muito chato que a equipe do Taubaté teve, né? O central Otávio teve uma lesão no último jogo da Copa São Paulo, na semana passada, né? Ele rompeu o ligamento do tornozelo, passou por uma cirurgia essa semana, na última terça-feira, né? Graças a Deus transcorreu tudo bem, mas o Otávio só volta no final dessa temporada que ele se inicia, então ele está completamente fora da temporada 2018-2019, o que deixou o Taubaté numa situação bastante complicada, visto que já tinha contratado
tanto o Uriarte, o levantador Uriarte, quanto o ponteiro Facundo Conte, os dois argentinos, fechando assim as duas vagas de argentinos, as duas vagas de estrangeiros na equipe. Então, como o plantel nacional já está todo fechado, né? A gente não tem grandes nomes no Brasil hoje para serem contratados, o time aí vai apelar para uma prata da casa, o David, o central David Júnior, que já jogou em Taubaté e vinha atuando no Vivo Valentia da Itália. Vai ser, tudo indica, tá, gente? Não foi oficializado, mas tudo indica que o David vai ser aí repatriado e deverá fazer as vezes do central Otávio com Taubaté. Não me desfazendo do David, é um excelente jogador, mas vai ter sim uma queda de rendimento na equipe Taubaté, porque o Otávio é jogador de seleção brasileira, né? É um jovem bastante promissor que vem aparecendo nos últimos anos e sim vai fazer muita falta, né? O que acabou gerando uma grande crise dentro da equipe, até porque o treinador já vinha sendo questionado pela contratação do Uriarte, né? Já no mundo do voleibol, todos sabem que a contratação do Uriarte foi uma imposição do Facundo Conte, né? Quando o Taubaté procurou o Conte para ser contratado, foi uma imposição que o Uriarte viesse junto e muita gente não concordou com isso. Então a coisa está bem complicadinha politicamente dentro da equipe de Taubaté. A gente torce aí para que tudo se resolva e que o time possa vir fazer novamente uma grande temporada, né? Um time muito bem montado, um time muito forte e que está entre os melhores do Brasil. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui hoje, mas eu aguardo vocês novamente na semana que vem. Fiquem ligadinhos aí, porque a gente está quase começando já o Campeonato Mundial, então a gente vai ter muito assunto para falar, tá ok? Um beijo grande e até lá!